I go for coffee. Às vezes ele gosta de ir Sometimes. pra On occasion. But I like to have some company. mas ele gosta de companhia. And this week E essa semana I had coffee with this gentleman here, eu Paolo. tomei café com o Paulo. And it's great. I love going for coffee with É um people like this. prazer, eu gosto de tomar café com o pessoal. But sometimes I have a hidden agenda. Mas às vezes ele tem alguma coisa secreta. If I hear something that glorifies God, Se eu eu sou um pouco nervosa. I always ask that person to give a testimony. Eu sempre pergunto para aquela pessoa dar o testemunho no silo. And what I heard from Paolo really blessed my Eu que soul. ouvi quando Paulo estava falando comigo, me abençoou. So let's give him a warm welcome. Boa noite. Boa noite. Pai do Senhor, irmãos. Praise the Lord, brothers. Tem muito tempo que eu não falo isso. It's been a long time since I said that. Como alguns aqui sabem, eu já moro na Irlanda há 7 anos. And like some of you already know, I've lived in Ireland for the last 7 years. E se eu tiver que contar todas as maravilhas que Deus fez na minha vida, And if I recounted all the amazing things that God has done in my life durante esses 7 anos, during these 7 years, eu ficaria aqui a noite inteira. I would be here all night. Algumas pessoas, as pessoas mais próximas, o Anderson, por exemplo, Some people who are close to me here, for example, Anderson, que a gente já se conhece há uns 4 anos, né, Anderson? we know each other for 4 years. Sabem um pouco da minha história. They know a little bit about my story. É muito gratificante. Eu espero encorajá-los hoje. It's really gratifying. I hope to encourage you guys today. Encorajá-los para que vocês continuem nessa jornada. And to encourage you to keep going in this journey. Eu, como muitos de vocês aqui, eu acredito, I, like many of you here, I believed. deixaram muitas coisas no Brasil para virem à Irlanda. I left many things in Brazil to come to Ireland. E assim também aconteceu na minha vida. Eu deixei várias coisas para trás And like in my life, I left many things behind para poder vir à Irlanda. to be able to come to Ireland. E quando eu cheguei aqui, And when I arrived here, foi muito difícil, it was really hard porque eu não conhecia ninguém, because I didn't know anyone. eu não tinha dinheiro, I didn't have money. não tinha nada. I didn't have anything. Mas Deus colocou esse propósito no meu coração. But God put this purpose in my heart. Eu sou membro de uma igreja, outra igreja chamada Destiny Church, alguns já conhecem aqui. I'm a member of Destiny Church. Some of you may already have heard about it. E no começo tudo aconteceu muito rápido. And in the beginning, everything happened really fast. Eu consegui um trabalho em 2 semanas. I got a job in 2 weeks. Eu achei uma igreja. I was able to find a church. E tudo parecia florescer e Deus abençoando. And everything was flowery and God was blessing. Mas em determinados momentos da minha vida, But in certain moments of my life, aqui na Irlanda, here in Ireland, eu também já tive dificuldade, já não tive o que comer. I had difficulty. I didn't have anything to eat. Eu não tinha dinheiro para pagar o meu aluguel. I didn't have money to pay my rent. Eu acredito que muitos de vocês já passaram ou passam por isso. I believe that many of you have gone through or are going through this. Mas o que eu quero falar para vocês é que sejam sempre dependentes de Deus, que Ele vai achar uma maneira. But I want to say to you to always be dependent on God because He always finds a way. Porque muitas vezes eu pensei em desistir, mas Deus sempre apareceu no momento certo. Because many times I thought about giving up, but God always arrived at the right time. Para fazer isso ficar bem curto, And to make this a little bit short, em certo momento eu fiz um curso de inglês, como a maioria aqui também fez. I did an English course just like Anne-Marie has done. Não, a maioria. Oh, the majority. The majority of you guys have. Sorry, everybody. A maioria do curso de inglês, a maioria é doutor, astrofísico ali. Did you test? Curso de inglês, não. Yeah, so
Eu também fiz curso de inglês. I did English. E o primeiro milagre que eu passei na minha vida foi eu queria fazer um mestrado. And the first miracle that I wanted that happened in my life was I was able to do a master's. E o mestrado, na época, isso em 2008, custava 9 mil euros. And at that time, to do a master's, it was 9,000 euros. Eu não tinha... I didn't have that kind of money. Eu não tinha esse dinheiro. I didn't have that kind Isso of foi money. em 2008. So that happened in 2008. Eu consegui pagar no meu cartão cerca de 2.500 euros. I was able to take out 2,500 from my account. E uma pessoa chegou para mim e falou: And one person came to me and said, Paulo, eu tenho um dinheiro guardado na poupança. I have money saved in my savings account. Eu tenho dinheiro guardado e eu vou te emprestar. A And so pessoa, I'm going to lend you. ela me emprestou os 5 mil euros para que eu pudesse fazer o mestrado. And she lent me 5,000 euros so that I could do it. Who is that person? Essa pessoa me deu 5 mil euros. Yeah, so this person gave me 5,000 E euros. eu tinha uma semana para pagar o curso na And I época. had 1 week to pay the course at that time. E eu consegui rapidamente And I was able to get it really quickly. para poder pagar em suaves prestações. To be able to pay it in smooth Install. installments. Exato, em suaves prestações aí. Eu paguei, eu consegui, pela graça de Deus, eu consegui pagar essa By the pessoa grace of God, I was able to pay back that person. em dois anos, claro. After 2 years. Deus é tão bom que não teve juros. God is so good that we don't have Interest. interest. So, não houve juros, então eu consegui pagar o meu mestrado. So I was able to pay after I did my master's. So, depois disso, So after that, eu consegui um trabalho. Estou colocando muito rápido das coisas para. so I was just telling us really quickly, but after that I got a Eu job consegui um trabalho em 2010, in 2010 onde eu trabalhei na minha área, where I worked in my area. que eu trabalho com online marketing, I worked with online marketing, e eu consegui em 2010 um bom trabalho. and I was able to get a job in 2010, a good one. Foi um período na minha vida aqui na Irlanda So this was a period in my life in Ireland que parecia que tudo estava florescendo, where it seemed like everything was growing, money no bolso. money in your pocket, So, e eu estava muito feliz. and I was really happy. E foi pela primeira vez em 2010 And for the first time in 2010, que eu tinha um visto de estudante that I had a student visa, e eu apliquei para uma permissão de trabalho. and I applied for a work visa, a work permit. E em 2010, pela primeira vez, And so in 2010, for the first time, meu visto foi negado. so my visa was rejected. So, essa foi a primeira vez em 2010. So the first time was in 2010. E 6 meses depois, e nisso eu não pude continuar trabalhando na empresa onde eu estava. So initially I couldn't keep on working in the place where I was working. Eu não pude trabalhar porque eu não tinha uma permissão de trabalho. I couldn't work because I didn't have this work visa, this work permit. Então eu entrei com um requerimento. So I reapplied. E pela segunda vez o visto foi negado. So for the second time my visa was rejected. Isso foi em 2010. And that was again in 2010, 6 months after. So, eu fui mandado embora do trabalho. So I was sent out of my job, asked to leave my job. Isso em 2011, perdão. So that was in 2011. E tudo aquilo que havia sido construído So everything that had been built up começou a desabar. started to crash or fall apart. Exato. Começou a desabar mas pela graça de Deus eu ainda tinha outros trabalhos. So, but by the grace of God, I had other jobs. Na época eu ainda trabalho como professor de língua portuguesa. At that time and until now, I worked as a Portuguese teacher. Eu também trabalho como intérprete. I also worked as an interpreter.
E Deus começou, apesar de não ter aquele trabalho fixo, se eu posso dizer, And God started to take away fixed work, settled work, yeah. então eu trabalho como freelancer So I work as a freelance desde então. since then. Mas eu também já trabalhei como fitness instructor, And I also worked as a fitness instructor, que também provia algum dinheiro para mim na época. which also provided money for me in that time. E uma companhia que eu trabalhava como fitness instructor, And in that company that I was working in as a fitness instructor, eu pude entrar com outro requerimento para a minha permissão de trabalho. I was able to reapply for my work visa. O que aconteceu? And what happened? Foi negado. Negado de novo! I was rejected again. For the third time. Pela terceira vez o meu visto de trabalho foi negado. For the third time, my application for a work visa was rejected. E eu fiquei, claro, um pouco desesperado. And so I felt a little bit desperate. Isso já foi em 2012 So that was in 2012. e eu decidi, eu não vou mais estudar para poder ter um visto. And I decided I won't study anymore to have a visa. E eu comecei, então, eu continuei a trabalhar como professor e como... So I kept on working as a teacher and as an interpreter. E isso entrando em contato com o departamento do Ministério do Trabalho. And that gave me contact with the Department of Education. E com isso, nesse período, eu comecei, o meu visto foi negado mais uma vez e eu pude então reaplicar para o meu visto. So another time my visa was rejected and I tried to apply again. O que aconteceu? And what happened? Foi negado. Foi negado mais uma vez. I was rejected for the fourth time. Eu tive o visto negado 4 vezes, mas vai continuar ainda, tem mais ainda. So I had my work visa rejected 4 times. But don't worry, there's more coming. More Yeah, rejections. Então eu já estava com as malas prontas para voltar para o Brasil. So I got my bags ready to go back to Brazil. Isso foi no final de 2012. And that was at the end of 2012. Até que uma das pessoas com quem eu trabalhava, Until one of the teachers that I was working with, essa mulher ela era uma advogada and that lady was a lawyer. or e solicitor. nós nos encontramos casualmente, não foi nenhum tipo de reunião, So we bumped into each other. It wasn't like a meeting or anything. e a gente estava conversando And we were talking, e ela sugeriu and she suggested que ela poderia me ajudar com o requerimento. that she would try to help me to reapply. E então ela colocou todos os documentos So she got all the documents together e aplicou e requereu o meu visto mais uma vez. and so she reapplied for my visa one more time, E isso me deu confiança em continuar. and that gave me confidence to carry on. E uma coisa que Deus sempre colocou no meu coração And one thing that God always put in my heart é a palavra em Colossenses, is the word from the Bible in Colossians, que por meio dele, that through him, por ele, for him, para ele, by him, todas as coisas all things são colocadas juntas. are put together. Sejam principados, rulers, Yeah, governo, reinos, through the government, the rulers, que Deus poderia fazer o milagre acontecer. that God would be able to make a miracle happen. E Deus me dando conforto naquele momento And God gave me comfort at that time para eu continuar. for me to continue. E é uma situação que emocionalmente você fica meio desorientado. And it's an emotional situation that you feel disorientated. Mas no meu coração, Deus falou no meu coração que eu deveria continuar But na God Irlanda. put in my heart that I had to stay in Ireland. E nesse meio tempo, And in that time, eu trabalhei com um grupo de acadêmicos lá de Santa Catarina I worked with a group of academics from Santa Catarina, como intérprete. like an interpreter. E um dos acadêmicos And one of those academics me ofereceu um bom trabalho lá no estado de Santa Catarina. offered me a good job over in Santa Catarina. E eu tenho um apreço, eu gosto muito do estado de Santa Catarina. And I really like that state. É um estado onde eu quero voltar se
se eu voltar para o Brasil. and to stay where I'd like to go if I go back to Brazil. O Anderson sabe disso. Anderson knows that. E ele me ofereceu um bom trabalho, volta para o estado, volta para o Brasil. And he offered me a good job to go back to Brazil. Eu te busco no aeroporto, I'll collect you in the airport, hotel, put you in a hotel. tudo pago. I will pay for everything. E aí você vai ter um salário And you'll have a e salary, você vai começar a trabalhar aqui na nossa cidade. and you will come to work here in our city. Eu disse para esse diretor, para esse reitor, que eu ia pensar na I situação. told him that I would think about it, Mas Deus colocou no meu coração, but God put in my heart apesar das dificuldades que eu passava, that even through the difficulties I had been going, eu deveria continuar na Irlanda. I had to stay in Ireland. E foi uma decisão muito difícil, And that was a really hard decision, porque você largar o certo because you leave everything that feels right pelo aquilo que é duvidoso. for everything that is like that makes you doubt, uncertain. Você tem que largar o certo para aquilo que é duvidoso. So you have to leave the certainty for the uncertainty. E é uma situação muito difícil. And it's a really hard situation, really difficult. E eu acredito que vocês, alguns de vocês possam estar passando pela mesma situação. And I'm sure that some of you guys are going through the same situation. E uma coisa que vem na minha mente sempre, Something that always comes to my mind. às vezes a gente pensa em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. And sometimes we think about Philippians chapter 4:13. 4:13, that I can do all things through Christ who strengthens me. Mas a gente esquece do versículo 12, But we forget about verse 12, que é, já estive em necessidade. that it was necessary, it was a necessity. Já estive em fartura. Philippians 4:12. Já estive em necessidade, já estive em fartura, já estive bem alimentado, já não tive nada. Mas estou contente em todas as situações, That I can be content in whatever circumstances, whether I be hungry or full of abundance. Aí ele continua no versículo 3, mas And then he goes on to verse 13. versículo 13. Verse 13. Todas as coisas eu posso naquele que me I can do fortalece. all things through Christ who strengthens me. A Christ gente, gives me eu aprendi a estar contente na situação em que eu me encontrava. I learned to be content in the situation that I was in. Eu aprendi que não era um momento de fartura, I learned that it wasn't a moment of abundance. mas eu aprendi que todas as coisas eu poderia Glória a But Deus. I learned that I could do all things em Cristo, in Christ. não naquilo que eu podia fazer, Not in what I can do, mas naquilo que Ele but in podia what fazer he por could mim. do, what he could do for me. E emocionalmente foi muito difícil, Emotionally, that was really difficult. mas Deus sempre colocou no meu coração But God always put in my heart que eu tinha que colocar a minha esperança nele. that I had to put my hope in Him. Minha esperança era em Cristo e em Cristo somente. That my hope is in Christ and Christ alone. E eu continuei. And I continued. E muitas pessoas apareceram para me ajudar. And lots of people came and they wanted to help. Eu, quando entrei pela quarta vez que meu visto foi negado, eu entrei com outro requerimento. So when my visa was rejected for the fourth time, I reapplied for the fifth time. E pessoas que eu imaginava que não iam me ajudar, me ajudaram. People that I thought would never helped me. Muitas delas escreveram referências, Lots of them wrote me references. artistas aqui da Irlanda, Artists from Ireland. Pessoas do governo, People from the government. o pessoal lá da Trinity College, People from Trinity College. pessoas da Enterprise Island, People from Enterprise Ireland. pessoas realmente se colocaram, se dispuseram a me ajudar. People that really wanted to help me, that they were available to help me. Deus moveu corações God em touched meu their hearts favor. in my favor. E eu apliquei, eu entrei com o requerimento pela quinta vez. So I reapplied for the fifth time. E pela quinta vez, And for the fifth time, Foi negado de it was novo! rejected again. foi negado pela quinta vez, foi It negado. was rejected for the fifth time. E imagina você So imagine you querendo uma coisa muito You really want e something não tem. and you don't have it. É frustrante. It's really frustrating.
Só para fazer isso mais rápido, So just to make this a little bit faster, foi negado pela 6ª vez também. I was rejected for the 6th time as well. Eu tive 6 requerimentos negados. So I had 6 denials. E só para Denials. o governo, então, isso foi no começo desse ano. So this happened at the beginning of the year. Eu recebi uma carta I received a letter dizendo que eu teria que sair do país from the government saying that I had to leave the country. até o dia 17 de junho de 2014. So before 14th of June 2014. Eu lembro que eu e o Anderson, nós conversávamos muito sobre isso. I remember that me and Anderson talked a lot about this. E no dia 15 de junho, So on the 15th of June, the day before, eu lembro que um homem que eu nem conheço, a guy that I don't know, ele me ligou he called me. e pediu para que eu fizesse uma tradução He asked me to do a translation num escritório de advocacia. in the solicitor's office. Uma pessoa que eu nunca vi, eu disse A ok. guy that I never saw. I said, yeah, sure. Ok, sem problema, eu posso No ir. problem, I'll go. Eu não posso, perdão, eu estava em Blessington nesse So I dia. was in Blessington at that Eu não day. podia ir naquele dia I couldn't go on that day. fazer essa tradução. I wasn't able to do the translation. E ele, então eu vou pedir para outra pessoa fazer. And he said, I'm going to ask another person to do it. Essa pessoa que deveria fazer essa tradução, The guy that was supposed to do the translation, ela não apareceu. she didn't turn up. E então ele desesperado me ligou no outro dia. So he was desperate and he called me the next day. Ele pediu, Paulo, por favor, você pode ir lá no escritório de And he asked me, advocacia? please, Paulo, can you go to the solicitor's office? Eu falei, tudo bem, eu estou em Blessington, mas eu volto para Dublin And I said, okay, I'm in Blessington, but I'll go back to Dublin e eu faço para você. and I'll do it for you. Depois a gente acerta quanto que você vai me pagar. And then we'll figure out how much you can pay Não me. cobrei nada para I ele. never asked him any price. Fui, fiz a tradução I went and I did the translation. e assim que eu terminei, When I finished, ele me ligou he called me e pediu para que eu o encontrasse. and he asked me to meet him. Isso foi no dia 15 de junho, né? And that was on the 15th of June. Ele pediu para que eu o encontrasse, eu o encontrei So he asked me to meet him, so I met him. e muito informalmente So really informally, ele estava em um bar he was in a bar. e com ele estavam outros 3 irlandeses. So, and with him were 3 other Irish people. E nós conversávamos sobre minha vida. So we were talking about my life, E eu mencionei and I mentioned que eu tinha esse problema, que eu teria que sair do país em that I 2 had this dias. problem, that I had to leave the country in 2 days. E um dos irlandeses que ali estava, So one of the Irish guys that were there, ele trabalha no Immigration Service he worked for the immigration, e ele escutou. and he heard. Ele falou, qual é o seu problema? He said, what's your problem? E eu não sei se vocês estão habituados aqui na Irlanda. I don't know if you were used to it. Vocês conhecem Northside Accent? You know the North Side accent? Se vocês conhecem o sotaque do norte de Dublin, So if you know that accent that I imitated there, I can speak a little bit boy. yeah. So he can do a good imitation. As pessoas geralmente elas têm a tendência de desdenhar ou não ver bem uma pessoa do norte de Dublin. Não sei se vocês sabem disso. Yeah, so I don't know if you know, but like people from the north side, they have a different accent, and they are, De Frutal. and people look down on them. It's like people have a prejudice. Porque certo. E esse homem era geralmente assim. And this guy was like that. E eu olhei ele, bora, get over here, sit down there. He called up there. Aí eu fiquei olhando, mas So I was looking at him, Deus colocou uma coisa no meu coração. and God put something in my heart. Acredite neste homem. He said, believe in that guy. E ele falou para mim, eu vou colocar o seu caso lá junto à imigração. So he said, I'm going to bring your case before the immigration. E em uma semana And after 1 week,
ele já tinha preparado todos os papéis He had prepared all the documents e ele submeteu and he submitted them para o Departamento de Justiça. for the Department of Justice. Isso eu recebi uma ligação do Departamento de Justiça. So I received a call from the Department of Justice, Aí o cara chegou para mim e falou assim: and the guy was like saying, Paulo, você não deveria sair. he was like, oh, you're supposed to leave the country. Aí eu, não, eu entendo, eu quero estar de acordo com a lei And so I said, I understand, I want to live by the law, e eu vou submeter a documentação para vocês so I will submit the documents for you em menos de uma semana. in less than a week. Aí ele foi muito gentil, So he simpático, was really kind to me. e eu falei para ele, por favor, me dê somente 5 dias e a documentação vai estar na sua mesa. Yeah. I said, please just give me 5 days and the documents will be on your table, on your desk. E eles nunca fazem isso, eles nunca ligam para a pessoa. They never do that, they never call anyone. E eu fiquei muito feliz e satisfeito por isso. I was really happy, I was really satisfied. A documentação foi submetida, So the documents were submitted, uma semana depois, and 1 week after, eles pediram para que eu pudesse prover they asked me to provide. uma job offer. Yeah. E eu então apresentei So on uma oferta de trabalho. Yeah. Eu As soon as apresentei, they least get. Yeah. eu apresentei uma oferta de trabalho So he gave them the job offer. e em 2 semanas 2 weeks, eles me retornaram they got back to me. e agora finalmente And now eu consegui residência na Irlanda. I got residency in Ireland. 7 vezes, gente. 7 times, guys. 7 vezes. O que eu posso dizer para vocês What I can say to you é que a guys Bíblia fala em Romanos 5 is that what the Bible says in Romans 5, que a perseverança that perseverance produz caráter produces character, e caráter produz esperança. and character produces hope. E Deus me lapidou. And God molded me, shaped me. Deus me lapidou de uma tal maneira God molded me in such a way que eu olho para aquele Paulo há 7 anos, that I look back to the Paulo of 7 years, eu vejo uma pessoa completamente diferente. I look at a Paulo completely different, E eu vejo uma pessoa hoje, um Paulo hoje, and I look at Paulo today, totalmente dependente de Deus. totally dependent on God, Sabendo ouvir a voz de Deus. knowing how to hear the voice of God. Porque eu sei que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Because I know that the one who started the good work in ele é our lives, capaz de completar e he's ele vai able to completar. fulfill, he's able to fulfill, and he will complete the work. Talvez você esteja no começo dessa jornada dos 7 anos, né? Maybe you're at the beginning of this journey of 7 years, Mas se Deus tem uma palavra para você, but if God has a word for you today, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai na 7 para você vai conseguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times, but you're gonna get it. Receba isso no seu coração. Receive that in your heart. Entenda aquilo que realmente Deus quer para sua vida. Understand exactly what God wants for your life. Em determinados momentos você vai ter que tomar decisões que parecem não ser certas, There's going to be moments where you're going to have to take decisions in certain moments, mas Deus but vai estar God, sempre com você. He's always going to be with you. Amém? Amen. Amen. Que Deus abençoe você. Amen.